No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês a resolução de 2 exercícios sobre a primeira fase do modernismo no Brasil. Esse primeiro exercício foi retirado do Enem 2012. Sentimentos em mim do asperamente dos homens das primeiras eras. As primaveras do sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal, intermitentemente. Outras vezes ando doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo, cantabona, cantabona, dloron. Sou tupi tangendo um alaúde. Cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em O Trovador, esse aspecto é a. Abordado subliminarmente por meio de expressões como coração arlequinal, que, evocando o carnaval, remete à brasilidade. B. Verifica já no título que remete aos repentistas nordestinos estudados por Mário de Andrade em suas viagens e pesquisas folclóricas. C. Lamentado pelo eu lírico, tanto no uso de expressões como sentimentos em mim do asperamente, verso 1, frio, verso 6, alma doente, verso 7, como pelo som triste do alaúde, dloron, verso 9. D. Problematizado na oposição tupi selvagem versus alaúde, civilizado, apontando a síntese nacional que seria proposta pelo Manifesto Antropófago de Oswald de Andrade. E. Exaltado pelo eu lírico, que evoca os sentimentos dos homens das primeiras eras para mostrar o orgulho brasileiro por suas raízes indígenas. Nesse título, ele traz o trovador, que é uma figura de poetas da Idade Média que andavam pelos castelos, andavam por povoados, cantando e contando histórias. E ele vai trazendo essa imagem do alaúde, ele vai trazendo essa visão de uma coisa mais antiga, de uma característica mais antiga da nossa sociedade, e ao mesmo tempo ele vai destrinchando ao decorrer do poema, trazendo características que são inerentes da origem brasileira, como, por exemplo, primeiras eras, primaveras de sarcasmo. Entretanto, no meio do poema, ele faz um contraponto. Outras vezes é um doente, um frio, na minha alma doente como um longo som redondo. Então ele está trazendo o frio como um clima que talvez seja mais europeu, ele está trazendo o dloron, cantabona, cantabona, que vão remeter a uma sonoridade que talvez façam alusão aos tambores indígenas, dos seus rituais, das suas características culturais. Quando a gente pensa no modernismo, a gente também tem que lembrar da questão do movimento antropofágico de Oswald de Andrade, que ele vai remeter a essa questão das origens brasileiras, não apenas como aos indígenas que estavam aqui e não apenas aos portugueses, mas todo um contexto internacional que nós brasileiros acabamos agregando com o passar do tempo. A gente pode, então, inferir acerca disso que não só a exaltação do eu lírico sobre o orgulho por suas raízes indígenas. Então a gente poderia estar eliminando a letra E. A letra B também poderia ser eliminada porque não é remetente aos repentistas nordestinos, estudados por Mário de Andrade, ao qual o título vai se referenciar. Na verdade, é sobre um contexto mais antigo, a questão da Idade Média. Já na alternativa A, além da expressão coração arlequinal, a gente não consegue encontrar explicitamente a brasilidade. Então, o poema é muito mais complexo que isso. Então, a gente pode eliminar a também. Sobrar apenas a C e a D. Observando a D, a gente sabe que é uma característica muito presente dentro do movimento modernista brasileiro, principalmente na questão da poesia, que vai trazer como argumento da construção da cultura brasileira, desde a sua colonização até o século XX, essa característica de agregação de diversas culturas para a criação de uma identidade brasileira. Ela então vai ser plural e vai agregar tanto o selvagem quanto o civilizado. Então, sim, a gente poderia dizer que a alternativa correta é a D. Partindo para a próxima questão, eu vou fazer a leitura de um poema de Uso de Andrade chamado As Quatro Gares. O camisolão, o jarro, o passarinho, o oceano. A visita na casa que a gente sentava no sofá. Adolescência. Aquele amor nem me fale.
Maturidade. O senhor e a senhora Amadeu participam a vossa excelência o feliz nascimento de sua filha Gilberta. Velhice. O netinho jogou os óculos na latrina. O modernismo, em sua primeira fase, foi um movimento polêmico e destruidor. Qual das alternativas abaixo contém uma característica encontrada no texto que justifica essa afirmativa? Alternativa A. Não retratação objetiva da realidade por meio de uso de símbolos. B. Certo irracionalismo. C. Ausência de exatidão formal e conectivos. D. Presença de reminiscências do passado. E. Presença forte de uma certa musicalidade. Bom, logo de cara eu acredito que a gente possa eliminar a letra B. Não condiz com a questão do poema certo irracionalidade. Se a gente perceber, existe sim uma linearidade de acontecimentos as quais o eu lírico está retratando. Primeiramente, ele vai trazer a infância e vai trazer elementos muito marcantes da infância dele. Já na adolescência, ele também vai trazer esses momentos marcantes, que no caso é o primeiro amor. Na maturidade, o nascimento de uma filha e na velhice, um neto. Então, não tem irracionalidade, não é um poema que você bate, olha, lê e pensa assim, não faz sentido. Porque na verdade ele faz muito sentido. Já a alternativa A, não retratação objetiva da realidade por meio do uso de símbolos, o que ele está querendo dizer com símbolos, o que o enunciado está querendo dizer, são palavras, são referências que ele faz. No caso, as palavras são muito pelo contrário, são muito objetivas. O camisolão, o jarro, o passarinho, ele vai te trazendo imagens muito específicas. Seria completamente diferente ele dizer o cheiro do pôr do sol. Como que é o cheiro do pôr do sol? O que isso infere? Não é objetivo. Então, ele está trazendo sim uma realidade objetiva. Então, a gente pode retirar a alternativa A também. Presença de reminiscências do passado é uma característica poética presente em diversas escolas literárias, em diversos períodos de produção poética. Então, não é especificamente um movimento polêmico e destruidor fazer essa reminiscência do passado. Então, a gente também poderia retirar a alternativa D. Então, vai restar para a gente apenas a alternativa C, ausência de exatidão formal e conectivos, porque realmente não existem conectivos para interligar esses períodos do texto. A gente vai inferir isso com o conhecimento que a gente tem sobre tempo. Existe o passado, o presente e o futuro. Ele traz, então, acontecimentos do passado dele e vai passando isso linearmente. No caso, infância, adolescência, maturidade e velhice. Não tem uma exatidão formal também. Haveria conectivos para talvez falar sobre infância. Lembro do camisolão, assim como lembro do jarro e assim por diante.